Dungeons & Dragons 2024. Os novos feitiços. Regras do D&D 5e. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 2024. Nesse momento estou fazendo a versão do D&D 2024. E para quem está acompanhando, já sabe que eu vou seguir com uma transcrição de um vídeo que foi publicado no canal do YouTube do Dungeons & Dragons. Essa transcrição foi depois ajustada por inteligência artificial pelo ChatGPT. E eu trago aqui para você, primeiramente, um resumo em 5 pontos sobre o que é que vai ter nesse episódio. Então, primeiro, mais feitiços e melhorias. O capítulo de feitiços no livro do jogador de 2024 inclui mais de 30 novos feitiços em comparação à versão de 2014. Feitiços antigos foram revisados, melhorados, com aumentos de dano, cura e ajustes de funcionalidade, como mudanças na concentração. Segundo ponto, facilidade de uso. As descrições dos feitiços foram aprimoradas para responder às perguntas mais comuns, tornando-os mais fáceis de entender e usar. Além disso, a arte foi ampliada, permitindo que os jogadores visualizem melhor os feitiços. Número 3. Tags e apresentações reorganizadas. O sistema de identificação dos feitiços foi otimizado, com informações sobre a classe que pode utilizar o feitiço sendo exibidas diretamente na descrição. A tag de ritual foi movida para a linha de tempo de conjuração, melhorando a clareza e o acesso rápido às informações. Número 4. Novos feitiços de invocação e melhorias. Feitiços de invocação foram importados e melhorados com blocos de estatísticas inclusos diretamente nas descrições, sem necessidade de consultar o manual de monstros. Feitiços de conjuração também foram redesenhados para evitar a sobrecarga de criaturas no campo de batalha. E, quinto e último tópico aqui do resumo, novos feitiços para subclasses e truques revisados. Feitiços como Dragon's Breath, que é a baforada do dragão, e Elementalismo foram adicionados para suportar subclasses específicas. Truques e feitiços de cura receberam melhorias em funcionalidade e clareza, como o aumento do uso em jogo e melhores efeitos. Mas antes de começar o episódio, tem uma informação para você vindo diretamente do Boletim Informativo. Na verdade, é um grupo de informações que a gente chegou a publicar como o nome de Boletim Informativo do RPG Next. Então a gente criou recentemente um boletim informativo que será atualizado todo mês e que está em construção. Mas muitas informações eu já posso trazer aqui para você e, obviamente, nas redes sociais a gente vai estar postando esse boletim com um link para você poder acessar. Esse boletim informativo basicamente resume no último mês o que foi publicado no site do RPG Next. Então a gente publicou a aventura do D&D 2024, uma one shot. É o arquivo PDF da aventura, tá? Só para deixar claro. Que tem o nome de Uni, a Caçada pelo Chifre Perdido. Uma aventura gratuita que a Wizards of the Coast publicou para poder comemorar o lançamento do novo livro do jogador 2024. Então lembrando, se você for jogador, não acesse, porque senão você não vai poder mais jogar ela, certo? Sobre os podcasts lançados, a gente publicou Regras do D&D 5e. Temos um episódio do Novo Mago, um episódio do Novo Patrulheiro. Nos Contos Narrados, vem sendo publicado uma série de episódios de um conto chamado O Mago Louco. A série já está na parte 4 e ela finaliza na parte 6. Um episódio da Forge que foi publicado em formato podcast, foi feito uma transmissão ao vivo com uma conversa falando sobre o que é rastro de cultura RPG e o sistema Gumshoe. Então tem um podcast falando só sobre isso. Para quem não sabe, no YouTube, 2 vezes no mês, mais ou menos a cada 15 dias, está ocorrendo uma live de RPG em GURPS 4ª edição, de uma aventura chamada Crypt of Krzyzovik, que é uma partida em inglês com o pessoal do RPG Next e com participações especiais de 2 mexicanas,
a Fovo Orobus e a Mara Tura. Todo mundo jogando em inglês, se quiser conferir, tem que acessar o canal do YouTube do RPG Next. Também, em paralelo, está ocorrendo a Maldição de Strahd, a campanha grande, mestrada pelo Thiago Reiter, com o pessoal do RPG Next, para virar tarrasque na bota. Temos o anúncio de que temos um Telegram, t.me/RPGnext oficial, se você quiser entrar. Se você for padrinho, madrinha, apoiador do projeto, saiba que o Apoia-se tem um aplicativo e é por lá que a gente começou a divulgar os episódios de forma antecipada. Basta digitar no Google App do Apoia-se, que vai aparecer tanto no Google Play quanto na App Store. E as novas cartas críticas seguem em produção com 8 cartas por mês. Para quem não se lembra, o RPG Next desenvolveu um deck de cartas com efeitos críticos, tanto de falha quanto de acerto crítico, para poder ser usado nas partidas de RPG, principalmente D&D. Até dá para usar em outros sistemas, mas foi feito pensado no D&D. E como cada carta tinha 4 efeitos, sem nenhuma ilustração, agora que temos a IA generativa sendo capaz de fazer ilustrações malucas, a gente está conseguindo fazer essas cartas com efeitos individuais e com ilustrações individuais. E se você for um ilustrador e quiser participar da produção das ilustrações dessas cartas, entre em contato com a gente. Quem sabe você não trabalha junto com a gente para poder produzir esse material. No boletim também tem os Patrons, que nós assinamos para poder adquirir mais material e conteúdo, tanto para as partidas RPG quanto para as edições dos nossos podcasts. Então a gente colocou essa informação também no boletim informativo para você saber, se você é um apoiador nosso, saber para onde vai parte do seu dinheiro. E já agradeço, obviamente, pela doação, porque isso ajuda a sustentar o projeto e, obviamente, ajuda a melhorar o projeto. Também existe aqui uma lista de todas as vagas RPG, todas as aventuras disponíveis com mestres de aluguel. Como a lista está começando a ficar grande, não vou citar tudo, mas temos aventuras nos sistemas de D&D, 5e, Symbaroum e Rastro de Cthulhu. Está vindo mais aventura, com sistema diferente. Se você quiser acompanhar isso mais de perto, com todos os detalhes, tem que acessar rpgnext.com.br/loja. E também, dentro do site, no post desse episódio, você pode acessar os links de afiliado da Amazon.com.br para você poder comprar, se você quiser, os livros capa dura da nova versão do D&D 2024, comemoração de 50 anos. Então tem o livro do jogador para você poder comprar, que já foi lançado, o livro do mestre, que foi recentemente lançado, e o livro do monstro, que será lançado no comecinho do ano que vem, 2025. E chegando mais para a parte final do boletim, tem algumas páginas com as atividades do último mês de cada integrante envolvido no projeto RPG Next. Isso está em construção. Então, o que cada um envolvido com o projeto está fazendo, desenvolvendo no último mês, está anotado para que vocês tenham uma noção e vejam o quanto de trabalho existe por trás de tudo isso que você está recebendo, que você está ouvindo ou está vendo, enfim, consumindo. Então, entre só para você matar a sua curiosidade. Às vezes parece assim, poxa, eu estou ouvindo aqui um conto narrado, pô, alguém leu, mandou o arquivo, outro editou, publicou e está pronto. Parece que são 3, 4 passos. Vocês vão ver a quantidade de passos que tem para poder chegar e entregar esse material aqui para você. Para você ver que, se você estiver pensando, o pessoal faz isso como hobby. De todas as tarefas, existe o hobby que é aquilo que você está fazendo porque você gosta de fazer. E de graça, esse é o hobby, né? Da lista de tarefas, dá para perceber, só de ler, que vai ser 2, 3 tarefas, no meio de centenas de tarefas. E tem tarefa que daria para distribuir para pessoas específicas de cada área. A tarefa do editor, a tarefa do marqueteiro, revisor, narrador e por aí vai. E como a gente não tem profissionais de todas as áreas, a gente tem que fazer de tudo um pouco dentro do projeto. É por isso que a gente insiste aqui em falar que é importante a doação de vocês para que a gente possa expandir o projeto e, se não tiver aquelas pessoas que a gente consiga contratar, que pelo menos com essa lista no boletim, você que tem interesse em participar do projeto, ajudar no projeto, trabalhar junto com a gente de graça, porque a gente trabalha de graça há quase 10 anos já, certo? Não significa que não possa um dia, num futuro, o projeto se pagar, mas no momento não é a nossa realidade. Então, se você quiser ver a lista de tarefas, você pode, de repente, falar assim, caramba, pessoal do RPG Next, eu consigo ajudar vocês com essas tarefas aqui, porque eu manjo disso aqui.
tira da mão do Rafael, tira da minha mão, por exemplo, essa tarefa, ou esse grupo de tarefas, e vamos dar mais tempo agora pro Rafael, que estava cuidando disso tudo, para ele poder fazer mais aventura de RPG. A gente gosta do Rafael mestrando RPG, a gente gosta do Rafael preparando a aventura e depois produzindo conteúdo pros podcasts de RPG. Só tô dando um exemplo aqui, né? Então assim, a hora que vocês verem as tarefas que nós estamos tendo que executar dentro do projeto, vocês vão entender por que será que o Rafael parou de fazer isso. Vocês vão ver e vão entender o porquê. Porque o tempo é limitado, tem muita coisa que tem que ser feita e não sobra tempo para fazer as outras coisas. Então de duas uma, ou a gente tem dinheiro para poder pagar por esses profissionais que façam isso que a gente está fazendo, algumas tarefas que são fora do escopo criativo, vamos chamar assim, tarefas mais operacionais, né? Ou a gente precisa de novos parceiros, novas pessoas, você que está me ouvindo, que queira participar do time RPG Next e falar, gente, eu consigo ajudar vocês com isso, todo mês. E aí você entra em contato com a gente conversa com você e quem sabe você não vira um integrante também do projeto RPG Next, beleza? E para fechar, mas não menos importante, a gente também colocou a lista de padrinhos e madrinhas do último mês. Todo mundo que apoiou o projeto e ajuda a mantê-lo da forma que dá, a gente deixou ali como uma forma de agradecimento. Perfeito? Olá, para você que ainda não é madrinha ou padrinha do RPG Next. Eu sou o Fernando e tenho uma mensagem especial para você. Se você nos ouve hoje, é porque o RPG Next trouxe aventuras e aprendizados que fizeram parte da sua vida. Agora, precisamos de você para continuar essa jornada. Com uma pequena doação mensal, você mantém o projeto vivo e constante evolução, garantindo que continuemos a criar histórias e momentos que tocam corações. Apoie agora em Apoia-se RPG Next e seja parte dessa evolução. Indo para os comentários deixados no último episódio sobre o novo patrulheiro, Chagas Mateus escreveu o seguinte: sobre as subclasses que não foram para o novo livro do jogador, pelo que eu entendi, os suplementos antigos ainda são compatíveis com essa nova versão. Então ainda daria para jogar com subclasses dos livros de Xanatar ou Zanatar e de Tasha, por exemplo. Então assim, Mateus, olha, isso é o que o pessoal da Wizards diz. Olha, é compatível. Porque, na minha visão, é compatível por quê? Porque ainda usa o mesmo sistema. É D20, tem os mesmos atributos, ainda você rola o dado, soma um valor, compara com uma dificuldade ou uma C. Tem teste de resistências para todo tipo. Então, assim, roda, funciona. Essa é a compatibilidade, ok? De que os números, a matemática, as coisas funcionam. No entanto, dá para perceber que as novas classes de 2024 estão mais fortes. Inclusive, acabei de ler aqui no resumo inicial de que as magias foram revisadas e de que elas também sofreram um aumento de dano. Então, tudo bem que se você comparar as subclasses desses livros de Xanatar e o Tashas, por exemplo, também são mais fortes do que as subclasses do livro base de 2014, né? Então, assim, quer pegar, quer sair jogando, quer misturar as coisas? É possível. Mesmo porque tem uns combos que o pessoal cria com subclasses, ainda vindo desses livros de 2014, que é extremamente forte. Eu já vi mestre até falar assim, olha, não dá para jogar com essa classe dessa forma, ou não pode combinar X com Y porque fica muito forte. Ah, mas faz parte do jogo, o combo faz parte do jogo. Sim, concordo. Mas lembrando que numa mesa RPG tem vários jogadores com vários personagens. E se de repente um personagem é extremamente forte, muito mais forte do que os outros, o jogo pode ficar chato para ele, porque o mestre talvez não consiga aumentar o nível de dificuldade do jogo, porque senão vai prejudicar os outros, ou o contrário, né? Fica só legal para aquele jogador e pro restante fica chato, sabe? Então assim, se você estiver testando essas subclasses com a versão 2024, comente aí o que você está achando, acho que fica melhor. Eu pretendo, quando eu for mestrar, abandonar completamente a versão 2014 e usar só conteúdo da 2024. Eu prefiro assim, é igual formatar o PC e instalar uma nova versão do Windows. Vai rodar liso. Beleza, Matheus?
Abraço, cara, valeu. Mais um comentário agora do... Como é que fala isso aqui? É o de André Unicap. André Unicap. Eu acho que é assim que fala. O comentário dele é mais rápido do que eu tentar falar o nome dele aqui. Ele escreveu: volte a mestrar, por favor. André, tô supondo que você seja o André, tá? André, se você ouviu o boletim informativo que foi citado agora há pouco, eu acho que deve ter ficado claro para você o porquê que eu não consigo voltar a mestrar. Mas eu posso explicar aqui para vocês, não tem problema. Isso aqui não precisa ser uma coisa escondida. Eu vou abrir o jogo aqui para vocês. Primeiro, questões de trabalho. Para eu poder voltar a mestrar, eu preciso da minha noite livre, ou das noites livres durante a semana, para poder jogar com o pessoal. Porque o pessoal, na maioria dos jogadores ali, só pode jogar à noite. E eu trabalho à noite. Então, é incompatibilidade de horário, ok? Mas daria para mestrar no final de semana. Marcar num sábado à tarde, talvez a cada 15 dias. Perfeito, eu concordo com você. Daria. Só encontrar jogadores que topem jogar ali no sábado à tarde, certo? Beleza. Mas ainda tem um outro problema. Quando o mestre dentro do RPG Next se propõe a mestrar e propor a criação de conteúdo do Tarrasque na Bota, não basta só mestrar. A gente entra num processo de criação de conteúdo. Claro, o preparo da aventura faz parte, independente de ter Tarrasque na Bota ou não. Teria que preparar a aventura de qualquer forma. Tem que preparar a live para poder ficar ao vivo. Eu faria isso de qualquer forma, porque eu acho legal fazer isso ao vivo. Mas aí, os jogadores gravam os áudios, enviam o áudio, aí alguém vai ter que pegar esse negócio para poder editar. No momento, nós estamos sem editor. Então, quem é que geralmente edita o podcast? É quem mestra. Então, eu teria que editar o Tarrasque na Bota. Gosto de fazer isso? Gosto, ok? Eu acho legal. Dá trabalho? Dá. É hobby? Não é. Não é hobby ficar editando. Uma coisa é você gostar de fazer aquilo, mas está longe de ser um hobby. Demanda bastante tempo, bastante energia. Estamos pensando num novo formato para ver se dá para entregar algo sem tanto trabalho assim. Mas até então não tem muito como escapar. Porque são várias pessoas falando, várias pessoas gravando e dá trabalho de editar. São várias horas de episódio, né? Pelo menos umas 2 horas de partida de RPG. E para poder gastar esse tempo editando, eu, Rafael, porque o tempo vai ser meu, de mais ninguém, eu preciso trocar esse tempo de edição pelo tempo de outras coisas. Então eu teria que parar de fazer episódios da Forja, teria que parar de fazer esse episódio aqui, Regras do D&D 5e, precisaria parar de fazer os episódios dos contos narrados. E além disso, eu faço um monte de coisa, que é finanças do projeto, cuido dos mestres de aluguel, faço administração do projeto como um todo, reunião pra lá, conversa pra cá, mantenho o site online, manutenção do site, conversa com o servidor quando dá pau. Então, vamos supor que eu não tivesse que editar nada do que eu gravo. Eu gravo o episódio e passo pro editor, incluindo todos os podcasts que eu faço, que eu conduzo, por exemplo. Eu conseguiria fazer o que você estava me pedindo aqui, voltar a mestrar. Eu teria condições de fazer isso. Apertaria ali, teria que preparar, mas é isso que eu preciso. Eu preciso de gente ajudando a fazer esse trabalho. Eu prefiro pagar o editor, porque aí você tem como cobrar uma edição de qualidade. As edições que são feitas de forma voluntária, você não pode exigir muito, né? Do tipo, pô, faz melhor aí. Pô, tô fazendo aqui no meu tempo livre, é o que deu pra fazer. Mas pagando você pode. O que eu quero dizer é, André, não tem outro jeito disso sair sem apoiar o projeto. Então você vai ter que entrar, não só você, André, mas todo mundo que me ouve. Entra no apoia.se/rpgnext. Entra com um apoio de R$5 por mês, menos do que $1. Se todo mundo, ou a grande parte, estiver fazendo isso, a grande parte das pessoas que nos ouvem fazer isso, a mudança no projeto vai ser gritante. E olha que a gente não tá falando de muito dinheiro não, tá? Porque muito dinheiro é realmente 50, 100, 200, 300 mil por mês. Isso é bastante dinheiro. Mas a gente sair de 2.500 arrecadado para ir para 7 mil, para 10 mil, vai fazer uma diferença gritante. E isso não é dinheiro suficiente nem para manter o projeto, o esforço de todo o projeto. Mas já é suficiente para poder liberar tempo do pessoal que produz conteúdo, incluindo eu. Esse dinheiro não é para ir para o nosso bolso. Não é para a gente poder pegar o seu dinheiro que você doa
e falar assim, vamos dar dinheiro pra essa galera e eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Não, é pra gente poder pagar pessoas, pagar profissionais para ajudar no projeto. E liberar o nosso tempo pra gente poder fazer algo que entrega valor para você, que é um ouvinte, ou vocês. Então, eu quero ver o Rafael 47 mestrar mais. Eu preciso de tempo. Só que eu preciso parar de fazer outras coisas que para você não faz diferença. Então, esse episódio que você está ouvindo agora do Regras do D&D 5e, não importa se fui eu que editou ou se eu paguei para alguém editar, certo? Mas faz diferença se sou eu que estou gravando ou outra pessoa gravando. Então, é importante eu só me focar em fazer aquilo que te entrega valor. Eu quero ouvir o Rafael, eu quero acompanhar essa galera aqui. O editor, às vezes, você nem sabe quem que é. Então a gente precisaria de dinheiro para poder pagar essa galera. E como o nosso conteúdo é gratuito, não tem outra forma a não ser com vocês colaborando com o projeto, tá bom? Pensa assim, a gente gasta dezenas e dezenas de horas no mês para entregar esse conteúdo para vocês. R$5 por mês. Quanto que isso pesa no seu bolso? Quanto que você tem que trabalhar para você poder nos doar R$5 por mês? Se eu fosse pegar a minha hora de trabalho, multiplicar pelo quanto eu gasto de tempo no RPG Next, trabalhando, daria bem mais dinheiro, eu sozinho, só para poder fazer uma comparação, bem mais dinheiro do que o projeto hoje arrecada. A gente tem mais ou menos 100 padrinhos. Quantos de padrinho a gente precisa? De uns 1000 padrinhos. Pra coisa começar a andar legal, entendendo? Andar legal, mas pô, Rafael, então quer dizer que se eu for o padrinho 101, não vai nunca chegar no 1000, porque até chegar no 1000 demora muito? Não. Nós temos 5.000 ouvintes, estimado. Então não precisa ser todo mundo. 20% do pessoal que nos ouve se doar, R$5 resolveu o problema, tá bom? Mas André, peguei o seu comentário de 4 palavras, 5 palavras, transformei aqui num discurso, né? Beleza? Obrigado e desculpa ter falado tanto assim, mas acho que valia a pena aqui para entender. Pô, por que eu não volto a mestrar, tá bom? Mas eu quero voltar a mestrar. Não me entenda mal, eu quero, tá? Só que não dá nesse momento para eu fazer isso ainda. Indo pro próximo comentário, que é o último, o Cowboy Mágico voltou aqui escrevendo também no episódio sobre o novo patrulheiro o seguinte. Como jogador assíduo de patrulheiro, posso dizer que, na versão de 2014, as habilidades do patrulheiro eram muito situacionais. Como, por exemplo, a do terreno favorito. É verdade, né? Se você tinha um terreno favorito, floresta, e tivesse jogando uma aventura no deserto, né? Não ia ter efeito algum aquilo lá. Se o mestre não se lembrasse, poderia acontecer de essa habilidade nunca ser usada. Que é o padrão, né? Eu acho que quem tem que lembrar dessa habilidade, que é do personagem do jogador, é o jogador. Imagina, o mestre tem que lembrar da história, lembrar o que os jogadores estão fazendo, os personagens estão fazendo na história, tem que lembrar dos NPCs, tem que lembrar de todas as ações, escolhas, tudo que todos os personagens fizeram. Imagina ele ter que lembrar também da habilidade de um personagem e o jogador que só tem um trabalho. O único trabalho do jogador é, ele tem que conhecer o personagem dele. Ele não precisa saber mais de nada. Ele precisa conhecer o personagem dele e lembrar, obviamente, do que ele está fazendo na aventura, né? Só isso. Se nem isso o jogador dá conta de fazer, quem dirá o mestre? Não é trabalho do mestre. Não é o mestre que tem que lembrar dessas coisas, tá bom? É o jogador. Mas ele tá certo aqui, era uma questão situacional. Mas continuando aqui para finalizar. E vejo que esse novo patrulheiro é muito mais versátil, verdade. Tanto em ações de exploração quanto em combate. Perfeito. Eu acho que vai ser mais fácil jogar com ele. Fechado? Então, chega de comentários e falas minhas aqui. Vamos pro episódio de uma vez por todas. Simbora! Uma produção RPG Next. Então, sobre os novos feitiços do D&D 2024, o Jeremy Crawford, o designer, começa dizendo: há muitos feitiços, novos feitiços e também algumas atualizações. O capítulo de feitiços é enorme. Sempre foi, né? Agora ficou maior ainda. E ele tem ainda mais feitiços do que o capítulo de feitiços do livro do jogador de 2014. Na verdade, ele tem pelo menos 30 feitiços a mais do que aquele capítulo. E todos os feitiços que estão retornando foram revisitados e, em alguns casos, receberam melhorias funcionais. De fato, eu sempre achei que dava para melhorar
a descrição, alguma coisa das magias ou feitiços, como o pessoal fala, né? E eu tô curiosíssimo aqui para descobrir, lendo aqui, o que é que tem de novidade. Tô empolgado, com antecedência aqui já. Voltando. Eles causam mais dano agora ou curam mais se forem feitiços de cura. Ou o alcance foi estendido, ou um feitiço que exigia concentração antes, agora não exige mais. Ou que não exigia concentração antes, agora exige. Então há muita coisa acontecendo nesse capítulo. Pausa, deixa eu só fazer uma reflexão aqui. Então assim, as classes já vêm sofrendo melhorias que estão tornando a classe mais forte, o personagem mais forte. Agora, além disso, quem fizer magia vai estar causando mais dano ou curando mais. Então está tornando mais forte. Ou seja, eu já ouvi o pessoal citar lá no primeiro vídeo, né, que os monstros tiveram que sofrer ajustes nos seus níveis de desafio, o CR, o Challenge Rating. Por quê? Se o personagem está mais forte, se o personagem causa mais dano, o monstro que tinha um nível de desafio baixo vai ficar mais fácil. Então, você tem que ajustar, você tem que arrumar para dar uma compensada. Talvez colocar mais pontos de vida nos monstros, talvez colocar mais habilidades, enfim. Aumentar a defesa, não se sabe. A gente só vai descobrir isso quando a gente chegar no livro dos monstros. E voltando aqui. Também revisamos todos os feitiços para ver como poderíamos melhorar a facilidade de uso deles durante o jogo. Isso aqui acho que vai ser fantástico. Baseando-nos em uma década de perguntas sobre vários feitiços, essencialmente incorporamos as respostas às perguntas mais comuns sobre as regras dos feitiços nos próprios feitiços, o que é extremamente inteligente, né? Então, acho que as pessoas também vão perceber que, mesmo que a funcionalidade de um feitiço não tenha mudado, será mais fácil usá-lo, pois suas perguntas mais frequentes agora estão respondidas no próprio feitiço. Perfeito, maravilhoso. Queria até poder ver um feitiço de exemplo para poder ver uma comparação entre um feitiço que sofreu uma alteração e outro que era o padrão que tinha problemas, né? Fiquei curioso agora. Talvez eu possa ir atrás e encontrar essa informação, porque o livro do jogador já foi lançado, então já dá para fazer essa comparação. Mas se você quiser me ajudar a fazer isso, mande para mim. Mande por e-mail ou copie o texto aí no post e comenta que eu leio no próximo episódio. Há também mais arte dos feitiços do que antes, o que é incrível. Então você vai poder ver mais feitiços em uso. A arte acho massa, né? Não tem como não ter arte e não achar legal, né? E ver arte de feitiço em funcionamento, eu acho super legal. Sempre gostei. Apesar de eu imaginar como é que aquilo pode ser, uma arte bem feita ali sempre ajuda. E muitos dos feitiços foram simplificados. Uma das coisas que fizemos foi, em alguns casos, fazer com que os feitiços fizessem mais, mas com menos palavras. Isso é legal, né? Simplificar, fazer um design mais enxuto. Estávamos em busca de quantas palavras podíamos cortar de alguns deles, para que você pudesse chegar ao essencial do feitiço mais rapidamente. Queríamos que, ao percorrer esse enorme capítulo, você não só encontrasse facilmente o feitiço que quer conjurar, mas, ao lê-lo, chegasse ao ponto central do que ele faz, sem muita complicação. Ou seja, olha só que interessante, né? Isso que eu gosto de acompanhar no design. Você tem um sistema, um jogo, que está sendo jogado por 10 anos. Os caras conseguem pegar, compilar, juntar tudo isso, vamos melhorar para uma nova versão e fazer todos os ajustes necessários. Porque depois que o livro foi lançado, não dá para você... Gente, a gente resolveu aqui reescrever todo o texto, melhorar o que vocês estão reclamando, a gente vai lançar uma nova versão com o texto modificado. Não tem como fazer isso, porque isso é redesign. O que o pessoal faz é lança uma nova versão, uma nova edição, não uma nova edição, uma nova versão de impressão, onde tem correções. Isso era mais comum no passado, hoje em dia é mais difícil porque você já tem como fazer isso de forma mais automatizada, né? Mas eu lembro que quando eu comprei o livro do D&D 3.5, eu comprei uma segunda impressão, eu não comprei a primeira. E nessa segunda impressão tinha correção do texto mesmo. Tinha às vezes palavra que estava escrita errada. Faltava, sei lá, uma letra no meio, faltou, sei lá, uma vogal. Então o pessoal corrigiu isso. Nessa época do 3.5, não sei se alguém se lembra, no site da Wizards eles lançavam semanalmente, acho que era semanal, eles faziam um artigo postando correções, discussões sobre regras e correções. Eu lembro que eu imprimia cada um desses artigos e numa pasta de fichário
eu fazia um fichário gigante que chegou a ficar assim, sei lá, com mais de 300 páginas de impressão de folha sulfite, com comentários, ajustes, correções, interpretações das regras de todos os livros, né? Livro do mestre, do monstro e do jogador, lá na época da 3.5. Depois de um tempo, da 4ª em diante, eu não vi mais isso. A internet mudou a forma de compartilhar essa informação e tal, então não teve mais isso. E da 5ª edição para cá, se já não estava vendo antes, acho que sumiu de vez. Talvez fosse só eu não sabendo que tinha essa informação, mas realmente depois da 5ª edição, que a gente entrou no mundo mais digital ainda, eu pelo menos voltei a jogar agressivamente RPG na pandemia, como mestre de aluguel, e toda a partida... Quando eu já comecei a fazer o RPG Next lá em 2015, já era tudo digital, já era tudo com mesa virtual, né? E de lá para cá, isso não mudou. Então todo esse conteúdo de vamos atualizar o material é feito digitalmente, né? A comunidade atualiza, você vai lá e baixa a coisa já atualizada, então é meio que quase no automático. Então eu tô dando toda essa volta toda porque... E olha que interessante, né? Tem esse material de interação, é uma grande validação do D&D 2014 para poder pegar o que funcionou, o que precisava ser ajustado e lançar essa 2024. E como eu sou da área de design de jogos, eu não sou aquela pessoa que torce o nariz por causa de uma nova versão. E eu não costumo falar, o pessoal só quer vender mais livro. Sim, eles querem vender mais livro. Mas essa é uma grande oportunidade para você fazer uma limpa no seu sistema antigo. Jogar fora o que não está funcionando, melhorar o que está funcionando, reestruturar, adaptar ao novo mundo, porque o sistema não é só melhoria pela melhoria, mas ele também tem que se ajustar aos jogadores. As pessoas leem cada vez menos, a informação precisa ser cada vez mais objetiva, mais sucinta. Isso faz parte da realidade cultural do mundo. Eu acho, então, legal essa atualização, essa adaptação para os tempos modernos. E outra versão virá, com novas melhorias, e isso nunca vai parar. E é bom que não pare, porque isso é uma evolução do sistema. Enquanto tiver isso acontecendo, é porque a coisa está indo bem. Porque o dia que estiver indo mal, vai parar. E vai ficar estacionado, tá? E se você não gosta da nova versão, você não é obrigado a ir para a nova versão. Você pode consumir a versão antiga, porque eu tenho certeza que tem tanto, mas tanto conteúdo da versão antiga que você pode gastar anos e anos e anos da sua vida consumindo, jogando aquilo lá, que não vai dar tempo de você fazer tudo que você quer. E hoje eu estou filosófico, né? Tô falador. Deixa eu voltar aqui pro episódio, senão a coisa desanda. Vamos lá. Também aprimoramos a apresentação dos feitiços, incluindo nos próprios feitiços uma lista das classes que tem aquele feitiço em suas listas. Então, por exemplo, se um feitiço é de mago, na sua descrição vai te dizer que é um feitiço de mago. Finalmente! Obrigado! É muito mais fácil do que ficar vendo uma página com a lista dos feitiços que o mago pode fazer. Mago, sei lá, patrulheiro, feiticeiro, o que tiver lá, né? Aí você tem que ficar lendo lá em ordem alfabética. Tá, achei aqui, na letra B ele faz esse feitiço. Agora eu vou lá na frente, cadê o feitiço com a letra B? Para depois ler. Nossa, finalmente. Uma coisa simples e muito útil. Isso vai facilitar muito a seleção de feitiços porque você não vai mais precisar ficar indo e voltando entre uma lista de feitiços em outra parte do livro e os próprios feitiços quando estiver tentando decidir quais feitiços quer para o seu paladino, patrulheiro, mago, bruxo, ou seja lá qual for sua classe. Você pode simplesmente olhar através do capítulo de feitiços e ver ali, perto do nome do feitiço. Esse é um feitiço de feiticeiro, ou esse é um feitiço de mago, sem precisar cavar para achar isso. Nós também pegamos a tag de ritual e a movemos para a linha de tempo de conjuração, porque a tag de ritual afeta principalmente o tempo de conjuração de um feitiço. Fizemos isso não apenas para que você possa perceber isso imediatamente ao olhar quanto tempo leva para conjurar um feitiço e ver se você tem a opção de conjurá-lo como um ritual, mas também porque estamos colocando mais informações nessa linha que fica mais acima do feitiço. Então é por isso que eles precisaram fazer essa modificação, tirar a tag de ritual de um lugar e colocado em outro lugar. Sobre a apresentação da magia dos feitiços, ela foi aprimorada.
A clareza dos feitiços foi melhorada. A funcionalidade foi melhorada. Muitos feitiços foram reforçados. Há também, em particular, vários feitiços de dano de nível alto que tiveram seu dano aumentado para que as pessoas se sintam bem em usá-los. Por exemplo, Chuva de Fogo agora causa mais dano, assim como vários outros feitiços de nível mais baixo. Nossa, eu nem lembro que magia que é essa. Chuva de Fogo. Firestorm? Tempestade de Fogo, talvez? Mas essa aí não é nível baixo. Chuva de Fogo? Não tem Rain of Fire. Não lembro dessa magia em inglês. Enfim. Existem novas maneiras de usar feitiços e também feitiços totalmente novos. Gostaria de ouvir sobre alguns deles? Aí o anfitrião responde. Eu adoraria ouvir isso. Então vamos lá. Vários dos novos feitiços. Alguns deles as pessoas viram versões durante o processo de Unearthed Arcana. E também alguns dos novos feitiços apareceram originalmente em livros como o Guia de Xanatar ou o Caldeirão de Tasha. Mas mesmo feitiços que apareceram primeiro nesses livros, que agora são novos feitiços no livro do jogador, muitas vezes receberam atualizações, seja na funcionalidade, na clareza ou em ambos. Um grupo inteiro de feitiços que são novos no livro do jogador são os feitiços de invocação. Pegamos os feitiços de invocação, que eram muito populares no Caldeirão de Tasha, e os incorporamos no livro do jogador, e depois os aprimoramos. Agora há ainda mais opções, e essa é uma das minhas novas coisas favoritas. Quando se trata dos feitiços, porque é algo imediato, esses feitiços possuem blocos de estatísticas dentro deles. Então você não precisa ficar caçando no manual dos monstros. Você tem tudo o que precisa dentro daquele feitiço. Aê, finalmente também! E há opções dentro dele. Esses blocos de estatísticas agora também seguem o formato atualizado que aparece não apenas no apêndice de criaturas desse livro, mas também nesses feitiços. Esses monstros serão fáceis de usar na mesa. A maioria desses feitiços de invocação agora também tem arte, então as pessoas poderão ver pelo menos algumas das versões das criaturas que podem invocar com os feitiços. Aí o anfitrião comenta: eu acho que vai ser muito divertido para as pessoas usarem isso na mesa. Você pode invocar um construto, invocar dragões, invocar mortos-vivos, basicamente tudo que você quiser invocar, e eles vêm com um bloco de estatísticas no próprio feitiço. E aí o Jeremy volta a responder: sim, isso se aplica a feras, fadas e assim por diante. Agora, por termos incluído esses feitiços de invocação, acabamos redesenhando os feitiços de conjuração que estavam no livro do jogador de 2014, porque naquela versão tínhamos feitiços como conjurar fada, conjurar celestial e coisas assim. E aquelas versões faziam você buscar blocos de estatísticas no manual dos monstros, e, infelizmente, muitas vezes resultavam em um monte de criaturas aparecendo no campo de batalha, ocupando a ordem de iniciativa, e isso geralmente atrasava o jogo. Não, geralmente não. Atrasa o jogo. Atrasa até hoje. Você colocou mais token na iniciativa, vai demorar mais tempo para poder girar a rodada e chegar no outro jogador, né? Esses feitiços eram frequentemente uma dor de cabeça para os mestres. Não, ainda é. Se eu não usasse mesa virtual, olha, vou te contar, já com a mesa virtual ainda dá um trabalhinho, né? Porque é uma coisa a mais para gerenciar ali. Pequeno, mas dá. Imagina 100. 100 seria um problemão. Então, o que fizemos foi, como os novos feitiços de invocação realmente preencheram o nicho de design de trazer uma criatura concreta para o campo de batalha com um bloco de estatísticas, nós redesenhamos todos os feitiços de conjuração, como, por exemplo, o conjurar seres da floresta e outros, para que eles agora não se concentrem tanto na ideia de trazer uma criatura concreta, mas, em vez disso, invocar os espíritos dessas criaturas para ajudá-lo de alguma forma. Tá, mas só uma coisa eu não entendi aqui. Como é que o fato de ser uma criatura espiritual vai fazer diferença matemática ou mecânica para não atrasar mais? Essa parte eu não entendi ainda. Se você trocou, ao invés de ser uma besta, é o espírito de uma besta, não faz diferença nenhuma na minha visão. Você vai estar tendo que controlar um token a mais ali no turno seu. Vamos ver o que ele quer dizer aqui com isso. Todos esses feitiços foram redesenhados, e as pessoas viram esses redesigns no processo de Unearthed Arcana, dando aprovação geral. E agora poderão ver as versões finais desses feitiços de conjuração revisados no novo livro do jogador, além dos novos feitiços de invocação e dos feitiços aprimorados.
Também trouxemos alguns feitiços que revisamos para apoiar o design de algumas subclasses. Um exemplo foi o capítulo de feitiços, agora inclui o feitiço Sopro de Dragão, que já apareceu na 5ª edição, e o trouxemos porque queríamos disponibilizá-lo para o feiticeiro dracônico, claro. Então, há uma série de feitiços que foram adicionados diretamente para apoiar classes e subclasses no livro. Outro exemplo é o novo truque Elementalismo, que projetamos não só para apoiar o guerreiro dos elementos no monge, mas também como uma resposta aos vários truques elementais que publicamos em diferentes momentos na 5ª edição. Pensamos em trazer todos esses truques para o livro do jogador, mas em vez disso, decidimos projetar apenas um truque que permite acessar os diferentes elementos, criando várias formas elementais e coisas do tipo. Também temos coisas divertidas como o golpe de vento de aço, que as pessoas recentemente curtiram para o patrulheiro e agora faz parte do jogo básico. Nem sei o que ele está falando aqui. Além disso, há feitiços que as pessoas nunca viram antes, nem mesmo em Unearthed Arcana. Vários desses feitiços estão conectados a conjuradores renomados no multiverso de D&D. Já falamos em um dos vídeos sobre a presença régia de Igwilv, não sei como é que fala isso, Igwilv, como um desses novos feitiços, mas também temos a Tempestade de Radiância de Jalarzi. Jalarzi é uma das integrantes do Círculo dos Oito, a mesma organização de magos da qual Mordenkainen e Bigby fazem parte. E agora ela tem um de seus feitiços com nome nesse livro. Foi divertido incluir Jalarzi, não só porque conseguimos colocar um de seus feitiços no livro, mas também porque ela aparece em uma ilustração. Legal. E isso vai interessar você, Todd, o anfitrião, como um amante dos bruxos. Jalarzi também é notável no Círculo dos Oito, porque ela é uma bruxa, não uma maga. Ela é especificamente uma bruxa celestial. A bruxa celestial é incrível. Também temos um feitiço totalmente novo associado a Tasha, que é o Caldeirão Borbulhante de Tasha. Um feitiço de nível mais alto que, quando conjurado, invoca um grande caldeirão e você pode mergulhar frascos nele e obter poções. Olha que legal. Agora, essa será a maneira mais rápida de conseguir poções. Caramba, tô imaginando, né? Usando o Caldeirão Borbulhante de Tasha. Também há feitiços favoritos que migraram para o livro, como o truque Toll the Dead, que agora faz parte do jogo principal, e o Synaptic Static. Além disso, temos novos truques que as pessoas viram no Unearthed Arcana, como Stereo Wisp e Sorcerer's Burst, que agora fazem parte do jogo principal, assim como o Mind Spike, o Mind Sliver, Ice Knife, Vitriolic Sphere e Word of Radiance. Gente, o chat aqui não traduziu essas magias porque é difícil de traduzir, né? Você tem que inventar meio que uma outra palavra. Ice Knife é a faca de gelo. O Word of Radiance é a palavra radiante. Mas o resto é mais chato, né? Tem a esfera vitriólica aqui, não sei o que é, a explosão do feiticeiro, enfim, tá? Então, fica em inglês assim, desse jeito. Não importa tanto assim. Então, esses nomes que eu disse, voltando aqui para o texto, estão entre os feitiços que agora foram promovidos para o livro principal de regras do jogo. Poderíamos falar por horas sobre isso, mas não vamos. Sobre todos os feitiços que tiveram mudanças significativas. E houve muitas mudanças significativas, como, por exemplo, algumas melhorias relacionadas à economia de ações ou que não estavam atingindo o ponto ideal. Você tem alguns exemplos disso? Perguntou o anfitrião. Bem, entre meus favoritos estão os feitiços de cura aprimorados. Os feitiços de cura foram atualizados como cura pelas feridas. Eu acho que é Cure Wounds, não tem pelas feridas, é cura de ferimentos. E a palavra curativa, Healing Word, e muitos outros. Para que agora, se você decidir gastar sua ação bônus ou ação curando, você se sinta mais satisfeito com essa escolha do que antes. Parando para pensar bem, sem considerar se ficou forte ou não, quando você curava, era fácil, às vezes, que nem o Healing Word, palavra curativa. Se eu não me engano, era um D4 de cura ou um D6 de cura, porque você cura à distância. Então você rola lá um D6 mais um bônus, e você poderia tirar um no dado e acabar curando muito pouco. Então acho que é isso que eles tentaram corrigir, para fazer com que essa ação de cura, porque você está deixando de ser ofensivo, está deixando de atacar, né? Que seja mais eficiente. Então acho que faz até sentido. Voltando. Temos alguns feitiços de cura, como Oração de Cura,
que não apenas receberam esse tipo de melhoria, mas agora também permitem que a oração de cura, com sua conjuração de 10 minutos, conceda os benefícios de um descanso curto. Agora, você só pode usufruir desse benefício uma vez por dia, mas ainda assim é uma grande melhoria para o feitiço. Essa parte de você ficar lembrando que um efeito só pode ser feito uma vez por dia, eu não acho tão legal. Porque você tem que ficar recordando que é aquilo para aquela magia, não é uma regra geral do sistema inteiro. Igual na quarta edição, que tinham poderes daily, diários. Aí era bem separado. Todos esses poderes na cartinha preta aqui é diário. Você usa uma vez, só vai poder usar depois que você dormir no dia seguinte. E quando tem assim, esse feitiço aqui exclusivamente quebra a regra, que é você, por mais que tenha mais slots ou por mais que você tá, escrito que você pode fazer aqui dessa forma, você só pode fazer uma vez por dia. Aí você tem que lembrar disso, tem algum lugar para você marcar que naquele dia você já fez aquele efeito especial e não pode fazer de novo. E eu não gosto muito disso, tá? Essas exceções às regras assim funciona, obviamente, mas se não tiver uma interface, um design, alguma coisa que facilite você lembrar que aquilo não pode ser usado novamente, é melhor, mas eu não sei como é que tá nessa parte de design gráfico. Não estou conseguindo ver, só estou lendo aqui. Continuando. As pessoas também verão que truques como proteção contra lâminas, resistência e orientação, que acho que é o guidance, são essas magias de truques famosas, né? Terão funcionalidades diferentes ou melhores, ou ambos. Por exemplo, agora, ao conjurar orientação em alguém, você escolhe uma habilidade específica. Enquanto você mantiver a concentração, a pessoa receberá um bônus em qualquer teste de habilidade que fizer com a habilidade escolhida. Fizemos com que resistência e proteção contra lâminas possam realmente ser usados no jogo, já que esses dois truques passaram a maior parte dos últimos 10 anos praticamente sem uso. Sim, lembrando que resistência aplicava um bônus para testes de habilidade, e aí durante o combate basicamente ninguém usava. Enquanto orientação, que agora eu acredito ser o guidance de fato, auxiliava no ataque, auxiliava no acerto durante o combate. Então parece que eles também estão resolvendo esse problema aqui. Beleza. Isso foi algo que tivemos em mente enquanto revisávamos a lista de feitiços. Ver não apenas quais feitiços não estavam entregando o poder que deveriam e garantir que isso fosse corrigido, mas também, em casos muito raros, verificar quais feitiços estavam entregando poder em excesso. Além disso, analisamos quais feitiços estavam sendo pouco usados, particularmente os de níveis mais baixos, e pensamos no que poderíamos fazer para torná-los mais atraentes. Na outra ponta do espectro, quando se trata de feitiços de nível alto, estávamos menos preocupados com a frequência de uso porque feitiços de nível alto são muito mais circunstanciais. É também mais raro as pessoas atingirem um nível em que podem conjurar esses feitiços, mas ainda era importante para nós garantir que, quando você chegar a esse nível, ou se você for um mestre, quando usar um monstro que conjura esses feitiços, eles entreguem o que prometem para o seu nível. Também garantimos que esses feitiços fossem o mais claros possível, porque alguns dos feitiços de nível alto são complexos, e queremos garantir que, quando você finalmente puder conjurá-los, entenda o que eles realmente fazem. Em algumas famílias de feitiços, fizemos mudanças no conjunto todo. Já mencionei as mudanças que fizemos na família dos feitiços de conjuração. Da mesma forma, fizemos mudanças na família de feitiços de metamorfose. Então, quando você chegar a feitiços como metamorfose, mudança de forma e metamorfose verdadeira, você verá que nenhum desses feitiços lhe dá mais um segundo conjunto de pontos de vida. Agora, eles fazem algo que eu comentei publicamente anos atrás. Compartilhei que desejava que esses feitiços dessem pontos de vida temporários. Aí, finalmente! Tá, ele já citou isso lá na transformação do druida, né? É muito melhor ser assim. E agora é isso que eles fazem. Então, em vez de você ter essencialmente dois conjuntos de pontos de vida, os seus e os da forma para a qual você se transformou, agora você mantém seus próprios pontos de vida e recebe pontos de vida temporários baseados na forma em que se transformou. Gente, é muito mais fácil controlar dessa forma. Já faz parte da mecânica de pontos de vida temporário, não precisa criar um HP separado. Aí você leva dano, quanto que vai passar para o seu personagem. Nos VTTs vai facilitar ainda mais a programação, porque já tem isso programado por base. Se você tem 10 pontos de vida temporário,
Você levou 15 de dano, ele vai esgotar os seus 10 pontos de vida temporários e vai passar os outros 5 que sobrou pro HP normal, automaticamente. Então é muito mais fácil. Indo para a parte de redação, ela também foi padronizada em alguns pontos dos nossos feitiços para garantir consistência. Usamos a terminologia de metamorfose de forma muito mais consistente em qualquer feitiço que envolva transformação. Também implementamos a nova área de efeito de emanação. Além disso, estamos muito mais claros sobre como estamos utilizando várias condições, tipos de dano e assim por diante. Acho que o que as pessoas vão perceber ao se aprofundarem nesse vasto mar de feitiços é não apenas muita diversão, algumas novas e outras antigas que foram aprimoradas, mas também toda a coleção está simplesmente mais fácil de ser utilizada na mesa, seja você um jogador ou um mestre controlando um conjurador. E vou confessar aqui que uma das coisas mais difíceis de ser feito no D&D como mestre é quando você está ali num combate, tem um monstro NPC que tem um monte de feitiço, um monte de magia. E você até dá uma estudada, mas chega na hora do vamos ver, como você não está acostumado a usar aqueles feitiços, diferente do jogador que vem evoluindo o seu personagem, só joga o seu personagem todo dia, né? Toda hora, e ele vem evoluindo e ele vai se acostumando a usar aquelas magias com o tempo. O mestre não tem muito isso. De repente tem lá um arquimago, que é um NPC, que tem uma penca de magias ali na lista. Você dá uma olhada, tenta se preparar, mas na hora do vamos ver, você se embanana. Você, cara, o que eu vou usar aqui? E aí, para não demorar, você acaba recorrendo a magias mais simples ou mais objetivas e diretas, e o resto fica sem uso, sabe? Então, espero que isso que eles mudaram aqui ajude realmente o mestre também. Algo sempre importante de lembrar sobre o capítulo de feitiços é que, ao contrário do capítulo de classes, que é o maior do livro do jogador, o capítulo de feitiços, que é o segundo maior, não é apenas para os jogadores. O capítulo de feitiços é o repositório de magias para o jogo como um todo, e o mestre frequentemente precisa dessa parte do livro do jogador, tanto quanto os jogadores. Existem partes do capítulo de feitiços que são principalmente para o mestre. Um ótimo exemplo disso é o feitiço Guarda e Proteção. É extremamente raro um personagem jogador conjurar Guarda e Proteção, mas um conjurador NPC do mestre pode usá-lo para tornar o seu calabouço muito mais difícil de ser invadido. Foi o que eu comentei. Uma magia em um NPC que ninguém está usando e o mestre tem que, de repente, ler lá e se preparar para usar aquilo ou até criar uma narrativa por trás e justificar o porquê que aquele NPC tem aquela magia, né? Agora, temos os bastiões no Guia do Mestre. Lembra que eu citei sobre Bastião lá no primeiro episódio do D&D 2024? E vai ter um episódio futuro sobre Bastião, tá? Aguarde. Então, talvez esse feitiço acabe sendo um pouco mais usado no futuro. No caso, o feitiço Guarda e Proteção, né? Que você vai poder proteger o seu castelo, a sua fortaleza com as regras de Bastião. É isso que ele quis dizer aqui. Mesmo assim, até feitiços como Guarda e Proteção foram ajustados no novo livro do jogador. O feitiço Desejo também foi refinado, que é uma das magias, um dos feitiços mais famosos, né? O feitiço Desejo agora tem algumas novas opções padrão embutidas. E o feitiço também aborda mais sobre as possíveis consequências de usar esse feitiço. Porque é legal, né? Tem que ter consequência, né? Senão fica muito fácil. Inclusive, agora há uma orientação específica no feitiço sobre o que acontece se você tentar usar o desejo para afetar a cidade de Sigil ou a Dama da Dor. Puta, agora me fugiu, gente. Eu lembro que fica num outro plano essa cidade de Sigil, plano do fogo. Agora me fugiu. Comente aí que depois eu leio no próximo episódio. Eu adoro uma cláusula da Dama da Dor em um feitiço. Agora existe um trecho específico sobre a Dama da Dor no feitiço Desejo. Muitos dos feitiços, mesmo quando não têm uma mudança funcional significativa, às vezes recebem um toque divertido de mudança de sabor. Seja a questão sobre a Dama da Dor no feitiço Desejo, ou novos detalhes na parte de componentes do feitiço. Ou novos floreios, que são aqueles flavors, né? Sobre o que acontece se o feitiço falhar. Estou ansioso para que as pessoas explorem o novo capítulo de feitiços e descubram o número de pequenos easter eggs, piscadelas, que eu não sei o que ele traduziu aqui, twinks, e outras surpresas que incluímos ao longo do capítulo para as pessoas se divertirem nos próximos anos, porque sabemos que o capítulo de feitiços é algo que as pessoas consultam repetidamente.
Gostamos de garantir que haja pequenas recompensas para serem descobertas. Temos uma abordagem muito similar no capítulo de itens mágicos do Guia do Mestre, onde incluímos não só o que as pessoas esperam encontrar, mas também gostamos de colocar pequenas surpresas divertidas. E também vai estar em episódios futuros falando sobre o Guia do Mestre, certo? Aí o anfitrião faz uma pergunta aqui. Há algo em particular que realmente se destaca para você, algo que você acha que ficou muito melhor e vai ser muito mais usado? 2 exemplos me vêm à mente, e que eu encorajo as pessoas a darem uma olhada para ver o tipo de diversão nova que adicionamos. São o orbe cromático e nuvem de adagas. Começando com o orbe cromático, magia bem famosa também, né? Acho que de nível 1, bem legal. Ele ainda permite que você escolha o tipo de dano, como antes, mas o que adicionamos agora é que o orbe pode ricochetear. Caramba! Agora ele pode potencialmente saltar de um alvo para o outro. O orbe cromático é tipo um Hadouken que o personagem pode dar e escolher o tipo de dano que ele causa. Hadouken de fogo, Hadouken de eletricidade, o que for, tá? Basicamente é isso. E é disso que estou falando. Esse capítulo está repleto de pequenas novidades divertidas que trabalhamos em vários feitiços. Então ele deixou no ar aí o que é o ricochetear. Eu não sei, não tive acesso. Traga aí para mim, escreva aí no post do episódio que eu volto aqui e leio para matar a nossa curiosidade. Da mesma forma, em nuvem de adagas, agora o feitiço permite que você o mova. Como conjurador, uma das minhas maiores frustrações ao conjurar nuvem de adagas sempre foi que eu conjurava o feitiço e então os monstros se moviam para longe. É verdade. Essa magia era boa para você colocar numa porta, numa passagem, e que não tivesse outro caminho a não ser aquela porta aberta, sei lá, aquele buraco, para os inimigos passarem, né, e tomar o dano das adagas. Mas assim, num lugar aberto, realmente você faz a magia em cima de um inimigo, atinge ele, mas depois não tem mais utilidade, porque os inimigos se movem para longe, desviam, né? Então faz sentido. Ou mesmo quando eu conjurava essa nuvem de adagas em Baldur's Gate 3, e eu não joguei esse jogo ainda, tô coçando a mão para poder jogar, eu pensava, eu quero poder mover isso. Então quando finalizamos o capítulo de feitiços, fizemos com que agora você possa mover a nuvem de adagas. Perfeito, ótimo, né? Igual mover a esfera flamejante, né? Muito bom. Também tornamos alguns feitiços que eram muito complicados em termos de economia de ação, bem menos frustrantes. Acho que um dos melhores exemplos disso é a chama produzida. Acho que é o Produce Flame, produzir chama. O truque de druida, esse mesmo. Esse truque era bem complicado de preparar. Depois que você conseguia fazê-lo funcionar, lançar o fogo até era divertido. Mas agora ele é muito mais fácil de conjurar. E curiosamente, esse é um outro caso onde não era só complicado de conjurar no jogo de mesa, mas quando eu jogava Baldur's Gate 3, era excruciante conjurá-lo. Na verdade, foi enquanto eu jogava Baldur's Gate 3 que pensei, nós vamos redesenhar a chama produzida para que não seja tão complicado conjurar esse truque. Eu não lembro, vários jogadores já usaram esse truque na minha mesa, e eu não lembro de ter sido um problema essa magia. Mas a gente também estava usando o VTT, né? A mesa virtual. Então, para mim, eu não entendi aqui qual que era o problema e o que eles fizeram de diferença. Comente aí se você souber. A arte é impressionante. E uma das minhas coisas favoritas sobre isso é que muitas vezes você vê o personagem que criou o feitiço lançando. Aí, de novo a arte aqui, né? Acho muito massa. Por exemplo, Melf lançando a sua flecha ácida de Melf. Aí o anfitrião faz um comentário aqui. Como alguém que joga principalmente com bruxo, estou super empolgado em ver feitiços como armadura de Agats e braços de Adar sendo representados em imagens, o que nunca tinha visto antes. E aí volta a conversa pro designer. E esses 2 feitiços estão na mesma pintura. Muitas dessas imagens mostram também a armadura arcana. Em várias das legendas das pinturas, identificamos os principais feitiços que estão sendo lançados, mas há alguns casos em que outros feitiços também estão presentes na imagem, mesmo que não sejam destacados na legenda. Há uma pintura encantadora para o feitiço Vidente, onde uma pessoa está conjurando Vidente para falar com sua mãe, e a mãe está conjurando Vidente para ver o filho. É como se fosse um FaceTime. E foi isso que eu pedi especificamente para essa imagem. Ah, legal. Bacana. Puta, que pena que não dá para ver as imagens do podcast, né?
mas obviamente que eu pretendo, quando eu for fazer a leitura desse material nos episódios futuros do Regras do D&D, pretendo fazer uma descrição da imagem para poder fazer com que o pessoal que esteja ouvindo possa tentar visualizar isso melhor. Agora com IA, eu conseguiria tirar um print da imagem, jogar nela e pedir para ela descrever aquela imagem. Talvez ficaria até mais fácil. E para finalizar, ao longo da história de D&D, às vezes não ficava claro o que certos feitiços estavam representando na arte. Nas edições anteriores, às vezes era só um raio laser, nem definição clara, mas agora estamos trazendo mais definição. Se pudéssemos adicionar mais 32 páginas ao livro, teríamos incluído ainda mais arte. Mas o livro já tem 384 páginas, com mais arte do que qualquer outro livro do jogador anterior. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/RPGnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/RPGnext. E assim se encerra mais um Regras do D&D 5e. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, se inscrever, assinar e de nos seguir nas redes sociais, que são de fácil acesso. Basta você digitar RPG Next, que vai aparecer a nossa marquinha nova, verdinha, e você vai conseguir nos encontrar. A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube, TikTok. E não se esqueça, mande seu comentário, porque no próximo episódio eu volto aqui fazendo uma leitura para a gente poder trocar essa ideia e vocês ajudam a complementar esse conteúdo. E no próximo episódio, não perca, pois eu vou trazer a transcrição do próximo vídeo, que é sobre a nova regra de criação, que é o crafting, nova regra de crafting, beleza? Então, um abraço e até o próximo episódio.